E agora o Fernando Davi traz uma entrevista com o superintendente do IBAMA no Rio de Janeiro. Eles fazem um panorama do desafio do órgão no estado, que tem florestas, mais de 80% das jazidas de petróleo do país e ainda uma estação de energia nuclear. É com você, Fernando. Oi, pessoal, muito boa noite. Hoje o nosso convidado é muito especial. Estou aqui ao lado do Rogério Rocco, ele que é o superintendente do IBAMA no Rio de Janeiro. Já tinha sido lá para os idos de 2005, 2008, né? Exatamente. E retornou agora em novembro do ano passado. Rogério, primeiramente, muito boa noite. Obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Fernando. Um prazer estar aqui com os telespectadores do Band Rio. Imagino que você tenha encontrado, né, quase 14 anos depois, sou meio ruim de matemática, 16 anos depois. 16 anos, é. Um quadro diferente daquele que você deixou lá em 2008, né? Como é que tá? Quais são os seus principais desafios hoje, Rogério? O IBAMA, em 2007, ele perdeu uma atribuição importante com a criação do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é a gestão das áreas protegidas e dos projetos de conservação, como o Projeto Tamar, o Projeto Peixe-Boi. Então, até aquela época, a gente tinha a administração das 16 unidades de conservação aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje, então, essa atribuição é subsidiária. A gente, em alguns casos, apoia o ICMBio, atua conjuntamente com o ICMBio, mas hoje nós temos grandes atribuições associadas ao licenciamento ambiental, à gestão da fauna, né, o cuidado com a fauna, o combate ao tráfico de animais, ao comércio ilegal de animais, o combate à poluição em todas as suas formas, o licenciamento de empreendimentos importantes como as usinas nucleares, a exploração de petróleo offshore, a promoção da educação ambiental, a conscientização da sociedade pela importância das questões ambientais. Enfim, esses são hoje os desafios que o IBAMA enfrenta. O Rio de Janeiro é um estado, imagino eu, muito particular com relação à atividade do IBAMA, né? Porque a gente tem aqui a maior parte da extração de petróleo, da atividade da indústria do petróleo no Brasil, a gente tem as usinas nucleares que ficam também em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a gente tem a maior floresta urbana do mundo, né? Aqui na cidade, na capital mesmo, e todo o desmatamento que acontece com as atividades, né, de ocupação ilegal do território. Então, imagino que por mais que o IBAMA tenha perdido algumas atribuições ao longo dos últimos anos, ainda seja um trabalho assim muito desafiador, né? O IBAMA tem braço para fazer tudo isso que é requerido do IBAMA? Então, é importante a gente resgatar, nesse ano que o IBAMA completou 35 anos de existência, que quando ele foi criado, ele tinha de fato um conjunto muito grande de competências e muita dificuldade de executá-las. Por exemplo, em 2001, o Jardim Botânico virou uma autarquia federal e passou a ter uma administração própria, mas antes, até então, ele era gerido pelo IBAMA. E a atividade de pesca, o fomento e a fiscalização eram do IBAMA. Em 2003 foi criada a Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, que depois se transforma em ministério, assume as funções de fomento à pesca e o IBAMA mantém a atividade de fiscalização. Em 2006, outra atribuição é passada para um outro órgão, que é o Fomento Florestal, passou para o Serviço Florestal Brasileiro, um órgão dentro do Ministério do Meio Ambiente, e em 2007 é criado o ICMBio, que assume a gestão das áreas protegidas federais, parques nacionais, reservas biológicas, áreas de proteção ambiental, que antes estavam também sob a tutela do IBAMA. Mas o que fica de competência remanescente ainda é de grande importância, porque todo o licenciamento ambiental federal é de responsabilidade do IBAMA, e você citou, né, as usinas nucleares. Não é fácil conduzir o licenciamento de atividades que manipulam material nuclear, porque é uma atividade com um risco muito grande, então uma responsabilidade muito grande, e a exploração de petróleo offshore, que se concentra em duas grandes bacias, que é a Bacia de Santos e a Bacia de Campos, sendo que a Bacia de Santos tem uma grande interferência no território do Rio de Janeiro. Essas atividades são licenciadas também pelo IBAMA, e a gente sabe que o petróleo é um produto fundamental, é importante para a economia,
é explorado em grande escala, mas é um produto também que oferece muito risco para o meio ambiente, para a sociedade, então o seu licenciamento, a sua fiscalização são também grandes desafios. Mas hoje há também um desafio gigante, que é a proteção à fauna brasileira, a fauna silvestre, o combate ao tráfico, o combate ao comércio ilegal de animais silvestres é um desafio muito grande. Isso existe de fato? Existe. E aí você pergunta, o IBAMA tem braços para isso? O IBAMA tem braços e tem se esforçado. A gente, felizmente, conta com um quadro de servidores que é muito motivado pelo trabalho. As pessoas, geralmente, que fizeram concurso, entraram para os nossos quadros, elas amam o que fazem e se dedicam muito, mas hoje em dia essa carreira está desvalorizada, os salários estão defasados e o quadro funcional também muito baixo, muito pequeno. Precisamos de novos concursos, precisamos recompor vagas que foram perdidas com o tempo, com aposentadorias, com pessoas que optaram por outras carreiras que são mais bem remuneradas. Então, de fato, as competências que nós temos na atualidade são exercidas, mas com grande dificuldade. Você falou que o IBAMA tem braços, né? Mas a gente sabe que tem muitos braços nesse momento que estão mais ou menos cruzados, né? O sindicato diz que existem muitos funcionários que aderiram a uma paralisação, a uma semi-paralisação. A direção do IBAMA diz que, na realidade, eles não estão em greve, mas estariam fazendo trabalhos administrativos. Fato é que vários serviços de fiscalização, né, por exemplo, no Porto do Rio de Janeiro, a gente fez recentemente uma matéria mostrando que alguns carros estão lotados, os pátios do Porto do Rio de Janeiro, porque não está sendo feita a atividade de liberação desses veículos, que é uma atribuição do IBAMA. Afinal, qual é o quadro, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Como é que está essa situação, Rogério? Fernando, essa pergunta é importante porque, de fato, não há uma greve dos servidores do IBAMA e do ICMBio. Os servidores não estão em greve, mas estão num movimento de protesto e de reivindicação de melhorias na carreira e nos salários. Então, os servidores não estão se voluntariando para as grandes operações na Amazônia, porque o IBAMA e o ICMBio não têm quadro efetivo para as ações de combate ao desmatamento e ocupação de terras indígenas na Amazônia. Essas ações são, portanto, realizadas com servidores que são escalados de todo o país, que vão para essas missões, passam lá 20 dias, 30 dias, operando essas grandes operações. E desde o início do ano que os servidores se negam a participar dessas ações. Eles não são obrigados a ir. Entendi. Né? É uma oferta voluntária e os servidores vão porque gostam do trabalho, gostam do que fazem, mas desde então não estão indo para essas grandes operações, não estão realizando algumas ações planejadas de operações de fiscalização e estão nos processos de licenciamento, estão com uma operação padrão. Então, de fato, em alguns processos de licenciamento está havendo atraso, mas o trabalho não parou. O trabalho administrativo ele é muito extenso, muito grande. Então, nós temos hoje os servidores realizando os trabalhos administrativos e algumas ações de campo. Nós, de fato, algumas ações emergenciais o IBAMA tem realizado sem impedimento dos seus servidores. Tem alguma previsão já para a normalização dessa situação? Você participa dessas negociações ou isso é uma coisa que é discutida a nível federal só? Essas negociações estão no âmbito do Ministério da Gestão Institucional, do Ministério do Meio Ambiente, são negociações que envolvem a aprovação de planos de carreira, então não estão no âmbito da superintendência. É uma discussão que está na estrutura do governo federal, discutindo, né, a proposta que as associações apresentaram, as contrapropostas que estão vindo, então não tem previsão. A gente, de fato, espera, eu também sou servidor de carreira, então a gente espera que o governo apresente uma boa proposta para atender a essa defasagem da carreira, a atender alguns ajustes, porque para as pessoas entenderem qual é a reclamação. Quando um policial
federal ou um policial rodoviário federal vai para essas operações, ele tem uma carreira que permite que ele fique 30 dias. Quando você vai para a Amazônia, você está em operação 24 horas por dia. Você chega em lugares que você não consegue hospedagem, porque o comércio local não hospeda servidores do IBAMA, do ICMBio, há uma reação. Sério? Então, muitas vezes, as pessoas dormem em barracas, dormem em condições bastante precárias e a extensão do trabalho, você não volta para almoçar, você não vai para casa descansar, você fica em campo um tempo ilimitado, 20 dias, 30 dias. Carreiras como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal remuneram esse tempo de trabalho. A do IBAMA e do ICMBio não. As pessoas estão lá trabalhando uma carga horária muito maior do que a sua carga horária tradicional, mas elas ganham o mesmo que o servidor que está num trabalho administrativo aqui no Rio de Janeiro, que chega no trabalho às 8 horas, sai às 5, sai para almoçar, vai para casa descansar. Então há uma disparidade. Então, os agentes que participam especialmente dessas operações, eles não são contemplados pelo trabalho que realizam e isso é parte da reivindicação. Entendi. Me parece uma reivindicação bastante justa. É justo, sim. Rogério, para a gente fechar, assim, ainda hoje, apesar de todos os indicativos que a gente tem sobre os impactos ambientais, né, os impactos na nossa vida, provocados pela questão ambiental, como, por exemplo, aquecimento global, as mudanças climáticas, a gente ainda vê alguns setores da sociedade que entendem a questão ambiental como algo de menor importância, né? Como se a gente tivesse que optar entre desenvolvimento econômico ou preservação do meio ambiente. Perguntando de maneira bastante abrangente para você, é possível congregar essas duas agendas? Olha, Fernanda, a gente tem um grande dilema na atualidade, que o nosso modelo de sociedade de consumo, ele faliu, ele não tem sustentação. Não dá para a gente sustentar os modos de consumo, os níveis de produção que especialmente os países mais desenvolvidos promovem e que muitas vezes a gente de países periféricos ou em desenvolvimento buscam como modelo de reprodução. Não há sustentação no planeta para esse modo de vida. Então a gente de fato precisa tomar decisões que são muito difíceis e que nesse modelo atual a gente fala, será que as pessoas não têm consciência? Elas têm consciência, mas a gente não sabe ainda como adotar um modo de vida que envolva menos consumo, menos extração de recursos naturais, menos extração de recursos energéticos, porque de fato o planeta está numa situação de colapso e não é do colapso planetário, não é o planeta que corre o risco de acabar. O planeta ele se adapta, ele já passou por eras anteriores de grandes eliminações de formas de vida. Quem corre risco de vida de fato é a humanidade, da gente cada vez mais vivenciar situações extremas, como a gente já tem visto com tanta frequência, em que as pessoas perdem vidas, perdem patrimônio, perdem a condição de vida no seu território em razão das mudanças climáticas. Então, de fato, a gente vive hoje um dilema que é mudar o modo de vida e abrir mão de um modelo de desenvolvimento que não cabe mais na atualidade. Papo bom. Quando a entrevista é boa, o tempo passa rápido. Eu agradeço muito pela tua participação aqui, Rogério Rocco, superintendente do IBAMA no Rio de Janeiro. Obrigado pela participação e portas abertas aí para a gente continuar essa conversa outra hora qualquer. Muito obrigado. É isso, gente. Voltamos ao estúdio.